Sobrepare genética complicada. Todos nós temos nossas genéticas atuais, nós seres conscienciais temos nossas genéticas atuais, e duas características mais negativas na minha genética atual são a ansiedade e a questão do orgulho. Eu herdei a questão de ansiedade, de ansiosismo da minha genitora e a questão do orgulho de querer fazer tudo, né, sem pedir auxílio, achar que quando a pessoa, os seres conscienciais orgulhosos acham que podem tudo, né, e quando tem que ter, abaixar a bola, tem que ter uma modéstia e pedir ajuda, ele tem dificuldade. Essas pessoas têm dificuldade, essas pessoas orgulhosas. Então, eu recordo que o meu avô paterno acabou dessomando, desencarnando, na cama ali de hospital, e ele não gostava que as próprias filhas o lavassem. Então, devido ao orgulho dele, ele ficava muito mal. Eu não cheguei a ver, mas eu escutei os relatos. Então, essa capacidade, essa característica negativa de personalidade, eu tenho ela, e depois que comecei a estudar a Conscienciologia, eu entendi que eu não era apenas a minha genética, né? Porque muita gente continua achando, no achismo bem superficial, que é apenas reflexo de uma genética e tá tudo certo. Não é bem isso. Todos nós temos nossas paragenéticas. Então, ampliando os estudos dentro da Conscienciologia, eu descobri que a minha paragenética é sadia. Ah, como que você fez isso? Pelas minhas lembranças, retrocognições, pelas minhas iniciativas, né, das quais nessa vida você pode suspeitar o que você fez em retrovidas. Ou seja, seus gostos atuais falam muito de você e demonstram muito da sua paragenética, que poucas pessoas pesquisam. Então, quando a pessoa amplia essa visão, ela sai da monovisão, que acha que é só genética, e adquire uma cosmovisão, que inclui a paragenética, o que você já fez aí, que está me vendo em retrovidas, porque todos nós vivemos muitas existências dentro do ciclo multiexistencial pessoal, CMP. Então, quando você amplia, você identifica as suas ideias inatas, né? Aquilo que você já trouxe com você de outras existências, está na sua essência consciencial, aquilo que é seu e ninguém mais copia. E por isso que a vida humana é complexíssima, porque tem a genética, tem a paragenética e tem o meio ali fazendo as interferências, né, o zeitgeist, o espírito da época. Então, por isso que todos nós somos muito singulares, porém, pouquíssimas pessoas assumem essa singularidade. Eu percebo isso até na Conscienciologia, que as pessoas acabam absorvendo aquele argumento ad Valdo e só fica repetindo o que o seu Valdo falava, não tem a originalidade, não tem teaticidade no que está fazendo. Isso é natural, acontece porque não é fácil você começar a utilizar o paradigma consciencial de forma teórica e prática. Requer muito cabedal, requer muita coragem evolutiva, né? E pouquíssimas pessoas possuem essa característica nessa vida intrafísica. Então, como sobrepairar a genética complicada? No meu caso, eu comecei a sobrepairar investindo na minha autopesquisa, né? A autopesquisa, você investiga seus traços conscienciais, aquilo que não tem a ver somente com a genética dos seus pais. Então, ampliando essa minha autopesquisa para a genética, eu entendi que muitas características positivas eu já trouxe de retrovidas, e isso deu uma amenizada, né? Deu uma acalmada. Falei, peraí, então com a minha paragenética sadia, eu posso sobrepairar a minha genética complicadinha, porque todos nós temos aspectos negativos genéticos e aspectos negativos paragenéticos também. Eu vejo que algumas pessoas que me procuram na internet, eu já vejo que tem dificuldades paragenéticas já. A paragenética não é tão saudável. E essas pessoas ressomam, reencarnam numa genética também complicada, aí fica mais complexo o processo de superação dos megatrafares, megatraços fardos. Agora tem do contrário também, aquelas pessoas que possuem uma paragenética saudável e reencarnam, ressomam, renascem com a genética também saudável. Aí é uma boa coligação. E por que essas pessoas possuem esse bônus, né? Digamos assim, essa bonificação, esse processo, uma premiação existencial? Porque elas fizeram coisas positivas
em retrovidas. Tem a meritocracia multiexistencial, que também poucas pessoas compreendem bem essa questão. Por isso que algumas pessoas já ressomam, renascem em umas famílias mais estruturadas e outras em umas famílias mais complicadas. Então tudo está sendo governado aí pelas consciências mais evoluídas, pelos evoluciólogos, pelos serenões. Nós, seres conscienciais pré-serenões, não entendemos muito bem, porque tem essa questão muito mateológica. A mateologia é a ciência que ainda estuda aquelas coisas que não tem uma explicação cognoscível, entendível para o ser humano aqui nesse período intrafísico. Mas com o passar do tempo, você analisando você mesmo, fazendo auto-pesquisa para a genética, é possível você identificar características singulares de você e você sobrepaira as suas características genéticas dificultosas, aquelas mais complexas de serem superadas. Então eu tenho feito isso já tem mais de 10 anos, vai completar agora em 2021. Eu conheci a Conscienciologia em 2018, mas eu comecei a aprofundar mesmo foi em 2011. Então ano que vem completará 10 anos que eu estou estudando de forma séria e ampliada a Conscienciologia e tenho conquistado alguns ganhos íntimos, intraconscienciais, por exemplo. A questão da imperturbabilidade. Eu tinha muitas dificuldades, muitos conflitos íntimos, continuo tendo dificuldades, mas eu não fico me auto-assediando, como antigamente eu ficava. Com as minhas próprias energias eu me negativava, porque eu não entendia muito bem, né, a questão da higiene consciencial. Eu não sabia que eu poderia controlar minha pensenidade, né, de forma sadia. Pensenizar o ato de pensar, sentir e gerar determinada energia. Então, se você administra bem mental-somaticamente sua pensenização, você não fica se auto-assediando, se auto-sabotando nessa dimensão material. Como pouquíssimas pessoas fazem isso, ou seja, os assediadores extrafísicos aproveitam essas brechas pensênicas, né, que a própria pessoa permite, né, um processo de auto-sabotagem, de autoassédio, pelo meio autoassédio pensênico. A própria pessoa se autoassedia com pensênios doentios, com pensamentos, sentimentos que geram energias ruins. Então, esse processo de sobrepairar a genética complicada, você tem que ter uma retilinearidade pensênica, você tem que ter um pensamento mais retilíneo, mais equilibrado, por meio alguns das paragenéticas sadias. E se a pessoa não tiver uma paragenética sadia, ela pode também sobrepairar a genética complicada, fazendo autopesquisa, se posicionando, reciclando esses traços mais pesados da personalidade dela. É possível, a autocura é possível para qualquer pessoa que domina as suas próprias energias por meio dos estados vibracionais, que qualquer ser humano pode começar a fazer a técnica do EV, de trabalhar a energia da cabeça aos pés para dar uma equilibrada nas próprias energias conscienciais. Aí sim ficará mais fácil sobrepairar essa questão aí da genética complicada. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês curtam. Não vá no meu bico, né? Analise o que eu estou falando aqui, coloque aí na prática, nas suas vidas, que com certeza vocês irão adquirir resultados positivos aí nesse período intrafísico. Até a próxima segunda e, mais uma vez, utilize o princípio da descrença. Não vá acreditando no que eu estou dizendo aqui de antemão. Utilize a reflexão, tenha suas próprias experiências pessoais e até mais.